Eccomi qua ragazzi, hoje eu vim de gôndola aqui pra vocês, olha só, vim de gondoleiro, especialmente de gondoleiro, porque faltam apenas 2 dias pra gente começar o nosso evento de língua e de cultura italiana, onde você vai aprender o método Fromentin, que é o método capaz de te fazer chegar à fluência na língua italiana em apenas 8 meses. Olha só, tô até de camisa de gondoleiro, chapéu de gondoleiro, até a gôndola eu tenho, é pequenininha, mas eu tenho a gôndola aqui. Essa gôndola vem de Nova Veneza, Santa Catarina. Show de bola, né? Lembrando que no método Fromentin você aprende usando ferramentas modernas, ferramentas de neurociências, ferramentas que eu testei na prática, que milhares de alunos meus já vêm testando na prática também e tendo sucesso, tendo êxito no seu principal sonho, objetivo de vida, né? Não de vida, mas um dos sonhos da sua vida, que é ser fluente em língua italiana, né? É legal poder ajudar as pessoas a conquistarem esse sonho tão lindo de ser fluente em outra língua, ser fluente em língua italiana. E com o método Fromentin você vai do zero à fluência em apenas 8 meses. Já pensou, você pensa comigo, imagina daqui 8 meses, 8 meses e meio, você falando italiano, né, depois do nosso evento e tal. Então daqui 8 meses, 9 meses, talvez 10 meses, não tem problema. Você falando italiano fluente, hein? Pegar firme, certinho no método, em 8 meses você já vai estar fluente. Eu tenho já pessoas que já mandaram vídeos com 7 meses, com 6 meses fazendo o método Fromentin já fluentes em italiano. Fluente não significa, né? Fluente não significa que você vai saber tudo. Ninguém sabe tudo, a gente não sabe tudo nem em português, a gente nunca para de aprender. O aprendizado é uma coisa que nunca termina, né? Quem acha que já aprendeu tudo, toma cuidado com aquele tipo de pessoa que acha que não precisa aprender mais nada, porque aí tem problema. Então, ó, independente da sua idade, independente de qualquer coisa, se faz muito tempo que você não estudou, que você não estuda mais, ou se você já estudou italiano e não conseguiu aprender, independente de tudo isso, faça esses 15 dias comigo. Se já está inscrito, você vai receber o material, é tudo grátis, né? Se você não recebeu ainda, vai receber, não te preocupa, o material em áudio, PDF. E aí você vai ver que qualquer pessoa é capaz de aprender italiano e chegar à fluência da língua italiana, né? Para quando você for para a Itália, sua viagem ser 10, 15 vezes melhor, tá? Como você já garantiu, né, a sua vaga, é importante você entender como é que é possível aprender italiano tão rápido. Então, assim, só é possível isso, por quê, professor Silvano? Porque o meu método, ele não é focado em gramática, tá? Porque, assim, a esmagadora maioria é focada em gramática. Qualquer livro de italiano que você compre, ele já vinha ali com as lições de gramática, né? Eu tenho, inclusive, livros aqui. Primeira, você não sabe nada de italiano, não sabe nem dar bom dia. Primeira lição, verbos auxiliares, essere e avere. É muito difícil aprender assim. Não é inteligente aprender assim. Uma criança não aprende assim a sua língua mãe. Uma criança no Brasil, quando ela nasce, vem crescendo, vai aprendendo, ela escuta, ela vê TV, ela escuta o pai, a mãe, os irmãos, ela aprende, ela começa a falar, ela fala, ela tem 5, 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, ela não sabe nada de gramática. Mas ela já sabe falar. Ela ouve, ela entende, ela fala, ela lê, inclusive. Já com 8 anos, 6, 7, 8 anos, ela já lê. E não sabe nada de gramática. Então você não precisa aprender gramática. Esses métodos focados em gramáticas são já ultrapassados. Tenho que dizer isso pra você. Eu sei que é difícil de acreditar, porque, assim, todas as escolas funcionam dessa forma. Ou 99% das escolas funcionam dessa forma. Dos métodos, né? Dos métodos. Não é culpa dos professores, também dos outros professores, não. É que o método é assim. O método usado por essas instituições é assim, focado em gramática. Mas você não precisa aprender assim. Você pode aprender. E por isso, inclusive, que você aprende mais rápido. Né? Por que você aprende tão rápido com o método Fromentin? Justamente porque ele não é focado em gramática. Ele é focado em conteúdo útil, é focado em estratégias que vão te ajudar a memorizar. Né? É focado em fala em voz alta, em treinar o ouvido bastante, certo? E é um método que, assim, ó, ele nasceu. Como é que nasceu o método Fromentin? Ele nasceu de uma necessidade real de um falante de língua portuguesa que estava na Itália e precisava aprender italiano rápido, que era eu. Estava na Itália, estudei errado antes de ir para lá, como todo mundo estuda, só gramática. Estudei, achei que ia chegar lá arrasando, não deu certo, não falava italiano, daí não consegui emprego, por não falar italiano, não consegui emprego, depois de 3 meses meu dinheiro acabou, e resultado, fiquei sem dinheiro e tive que pedir dinheiro, pedir comida na igreja, lá com os padres, pedir comida lá para não passar fome, de verdade, né? E assim,
Foi um pesadelo, né? Você pode imaginar isso, você ter que pedir comida na igreja, né? Tudo isso porque não sabia falar italiano. Então eu tive que estudar de outra forma, de formas diferentes. O interessante é que nos momentos, isso é histórico, na humanidade também é assim, nos momentos mais difíceis da humanidade foi onde a humanidade teve mais criatividade, né? E graças a esse momento muito, muito, muito difícil da minha vida, talvez o mais difícil deles, um dos mais difíceis com certeza, eu tive essa força, essa criatividade de transformar esse caminhão de limão em um caminhão de limonada, bem docinha. Mas não foi fácil, teve todo um processo e eu consegui depois, com isso, acabar sem querer criando uma forma melhor de estudar, para você aprender muito mais rápido. Eu precisava aprender rápido, então é o caminho que um brasileiro deve seguir, né? Aprender com outro brasileiro que passou por esse caminho que você vai passar, né? Imagina, você tem que subir numa montanha e você precisa contratar alguém para te ensinar a subir até lá. Você vai contratar, tem duas opções. Uma é uma pessoa igual você, que também teve que fazer esse caminho até chegar lá em cima e já fez com sucesso e já ajudou muitas pessoas a chegarem lá, ou você vai contratar uma pessoa que já nasceu lá em cima. Já está lá em cima, mas ela nunca veio aqui embaixo. Ela nunca percorreu esse caminho que você vai ter que percorrer. Pois é. Vamos lá, material na tela. Colocar. Faltam apenas 2 dias, já convidou? Seu afilhado ou sua afilhada? Já? Muito bem, hoje eu vou ensinar para vocês os números em italiano. Aula rápida de aquecimento, faltam 2 dias, os números em italiano. Antes, porém, mensagem aqui da Rose, que já participou de um evento meu, para te dar mais energia agora, para te animar mais. Ó. Olha só o que a Rose falou, será que ela falou bem ou mal? No final de 7 dias do evento. O nosso evento aqui vai ser de mais dias, né? Uma vez eu fiz um outro evento também de 15 dias, já fiz de 10 dias, de 7 dias também. E no 7º dia ela falou o seguinte: eu sempre desejei falar italiano, mas achava ser impossível. Então, o método Formentin está transformando o meu sonho em realidade. Em apenas 7 dias, fiz o exercício com 90% de acerto. Confesso que me emocionei. Minha alegria é imensa. Estou nas nuvens. Gratidão, professor Silvano. Eu que agradeço. Rose e todos que me acompanham. Eu que tenho que agradecer, né? Essa oportunidade de poder ajudar as pessoas a terem essas alegrias aí. Muito bom, bom demais. Andiamo avanti. Então aqui os números em italiano. Vamos lá? Vou pegar uma aguinha. E numeri, os números. Eu vou falar o número e você vai repetir em voz alta depois de mim. Tá bom? Número é o seguinte, eu vou adiantar. É difícil como andar de bicicleta. Você já aprendeu a andar de bicicleta? Você lembra quando você aprendeu? Quando a gente aprende a andar de bicicleta ou a dirigir carro, é muito difícil no começo. Mas uma semana depois você já faz de olho fechado quase. Não é verdade? Número é assim, é só questão de treino, tá bom? Então, repita em voz alta depois de mim. 1, 2, deixa eu botar um pouquinho menor, tá muito grande, não aparece na tela. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conseguiu falar o 10? 10. Pronúncia por do di, esse E bem aberto, die, e o CI tem som de ti. Por isso é 10, por isso no 5 é 5. 5, tin. Lembra daquele refrigerante, o tin? É o mesmo tin. Tin. 5. Ok? Tinho. Quando você vai brindar, você não faz tim-tim? Pois é esse tim. Lá do 5. Então, CI tem som de ti. Então, 10. Depois vem o 11. 11. 11. Acabei falando em alemão. 11. 11. 11. 11. Pronúncia por do di. Depois o CI com som de ti. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19, 20, pronúncia por do ti, 20, ao contrário do português, que é 20, é 20 em italiano. Lembra da palavra ventilador? Ventilador, 20. Engraçado que uma vez me falaram assim, é Silvano, né? Quando eu dava aula presencial, que eu morei na Alemanha também, 2 anos, né? Morei na Itália e morei na Alemanha também. 1 ano na Itália, 2 anos na Alemanha. E aí falaram assim, Silvano, mas os números são difíceis. Aí eu falei assim, difícil? Tá bom, então vamos ensinar em alemão pra vocês. Eu ensinei o 555 em alemão, né? Que é assim, 500 und 55. Aí o pessoal, oh meu Deus, o italiano ficou fácil agora. Né? Em italiano, 555. Aí todo mundo ninguém mais reclamou que o número é difícil. É só questão de treinar. Tá bom? Vamos de novo? Você vai repetir em voz alta depois de mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Escreve tudo no caderno aí, tá? Escreve tudo no caderno. Repita em voz alta mais vezes, né? Ouça a sua própria fala. Assista essa aula de novo, ok? Para treinar o ouvido. Vai fazendo essa repetição. Repetição é a chave da perfeição, ok? Eu tenho uma mensagem aqui, ó. 6 benefícios de aprender italiano. Eu tenho mais coisas aqui embaixo. E vamos fazer eu quero revisar com vocês o que a gente vai ter no nosso evento, tá bom? 6 benefícios de aprender italiano. Preserva a saúde da sua memória. Então, quem estuda italiano acaba treinando mais o cérebro, né? É um exercício cerebral, aprender outra coisa. Aprender uma língua, na verdade, né? O melhor exercício para o cérebro é aprender outra língua. Xadrez é legal? É legal. Ver foto de cabeça para baixo é legal. Fazer leitura de cabeça para baixo é legal. Tudo isso é legal. Mas o que mais transforma o nosso cérebro, o que mais exercita o nosso cérebro é aprender outra língua. Porque o nosso cérebro ele tem que fazer um verdadeiro malabarismo para criar a ligação entre a língua que você já sabe, que é o português, e a língua que você está aprendendo, sabe? Ele cria várias novas ligações entre os dois lados do cérebro, né? São 2 hemisférios. Essas ligações, elas vão fazer você ter mais memória para qualquer coisa. Você vai ter uma melhor cognição, você vai ter mais criatividade, você vai turbinar o seu cérebro. Aprender outra língua é fantástico. E, obviamente, a língua mais bonita é a língua italiana. Oportunidade de trabalho e estudo, né? Para quem quer estudar, quem quer trabalhar. Então, incentivem os jovens. Inclusive, o pessoal fala muito, vamos aprender inglês, mas é melhor aprender italiano antes. Por quê? Todas essas conexões que eu falei ali, que o cérebro vai fazer, essas ferramentas que ele acaba tendo que desenvolver para fazer essa tradução para o italiano, quando a pessoa for estudar depois o inglês, essas ferramentas já estão prontas. Então é mais fácil você estudar italiano primeiro, depois inglês. E por quê? Por que inglês depois? Porque inglês é mais difícil. O italiano é mais fácil. 75%. Olha só, a língua portuguesa e a língua italiana tem 75% de palavras iguais ou semelhantes. Né? Casa, marido, filho, filha, família e assim por diante. Tem uma lista gigantesca. Então, oportunidade de trabalho. Legal, sim, para o seu currículo, né? Ter língua italiana. Hoje em dia não basta mais ter só a língua inglesa também. Mesmo que você já sabe inglês, né? Antigamente se falava assim, é bom ter no currículo inglês. Isso é um diferencial. Hoje não é mais. Isso era nos anos 90, diferencial você ter o inglês. Agora o diferencial é você ter o inglês e mais alguma coisa, mais uma língua. O inglês todo mundo já estuda. Fazer novas amizades, encontrar o amor da sua vida. Já pensou? Você, quando estuda italiano, você pode conversar com outras pessoas pelo mundo todo que falam italiano. Então os meus alunos, depois eles me relatam, agora eu converso com uma pessoa lá da Austrália, uma australiana que fala italiano também, está aprendendo também italiano. Os meus próprios alunos, né, são de vários lugares do país, do mundo, eles conversam entre si, né? Show de bola. Escutar música, você gosta de música italiana? É legal poder escutar, inclusive nós vamos ter aula de italiano com música durante o nosso evento, tá? Então, escutar música, poder entender, poder cantar junto corretamente a letra, isso é gostoso demais. Poder assistir filme em italiano, na língua original, poder assistir a Rai TV, por exemplo, TV italiana, poder ver as notícias da Itália, diretamente da Itália, sem passar pelos filtros, né? A notícia vem de fora, passa pelo filtro dos jornais do Brasil,
para você depois poder ver essas notícias em português. Mas você pode ver diretamente da fonte essas notícias. As notícias da Itália, da Europa, porque também nos jornais da Itália falam também da Europa, falam do mundo todo, né? É legal você ter essa outra visão, né? Ter uma visão diferente, não sempre a visão que a gente tem no Brasil. Uma visão diferente. Então você pode ir direto à fonte, né? Ver os jornais da Itália, ler os jornais da Itália. Hoje com a internet é muito fácil, você pode seguir pessoas da Itália, seguir jornais no Instagram, né? Italianos, jornais italianos. Você pode também, um outro benefício, se conectar aos seus antepassados, né? Tem muita gente que fala, olha, meu nono era italiano, minha nona era italiana, eu lembro deles falando italiano quando eu era criança e eu não aprendi nada, ou o que eu aprendi já esqueci. Né? Então, ter essa conexão com os antepassados e não deixar isso se perder na nossa cultura. No Brasil, 30 milhões de pessoas atualmente são descendentes de italianos, tem sangue italiano do tempo da imigração, né? Poder fazer, de repente, a sua cidadania italiana, o seu passaporte, ó, vermelhinho, passaporte italiano, né? Eu tenho aqui o passaporte, é o terceiro passaporte mais poderoso do mundo. Então, o que é poderoso? Você entra em lugares com esse passaporte aqui que os americanos não entram. O passaporte dos Estados Unidos. Em países, né? Eu quero dizer, ele dá acesso a países que tem países que o americano não pode entrar. Então é muito forte o passaporte italiano. Então você pode fazer a sua cidadania italiana, ok? Se você tem sangue italiano. E obviamente viajar para a Itália sem problema de comunicação, né? Que isso é extremamente importante também. Só quem já foi para lá e não... Só quem já foi para lá e passou por esse problema de chegar lá sem falar italiano sabe como isso é ruim. Como é ruim você ir para um outro lugar sem saber falar a língua do lugar. Ok? Ó, a Mari diz o seguinte: as aulas são... Também falando sobre um outro evento que eu fiz. Mari Desanimar. As suas aulas são muito motivadoras e o método é fantástico. No início achei muito repetitivo, mas confesso que com a repetição aprendi muito. Muito com suas frases. E hoje tenho todas elas decoradas na memória, graças ao professor Silvano. Me senti motivada e suas palavras positivas ajudaram a melhorar a minha autoestima. Olha só que legal. Grazie mille, professora. Estudar italiano com o método Formentin é muito mais do que aprender italiano, porque na verdade a minha missão é transformar a vida das pessoas por meio da língua italiana. Ok? Então é mais do que aprender italiano. É transformar a vida das pessoas. Olha só. Melhorar a autoestima. Olha só que legal. Show de bola, né? Já convidou alguém para participar? Falta só 2 dias para o nosso evento, hein? Convida alguém. Nos vemos na primeira aula. Tchau, tchau. Ciao, mi chiamo Silvania Macedo e abito in Bahia. Non ho origini italiane, ma sono una innamorata della lingua e della cultura di questo paese. Tra 2008 e 2009 ho fatto un primo corso di italiano, ma ho imparato poco. E per avere problemi di vista non è sempre facile per me studiare sull'internet. Così, quando cercavo un corso sull'internet, l'ho scoperto il corso del professore Silvano Formentin e ho pensato che fosse l'opportunità di tornare ai miei studi. Il corso del professore Silvano è molto interessante e il tuo metodo è davvero efficiente. È possibile usarlo per fare altri studi. Non ho ancora completato il corso, ma posso già capire tante cose. Oggi posso leggere, scrivere e parlare italiano molto meglio. Comunque, so che devo continuare a studiare l'italiano. Ora penso che già posso viaggiare in Italia senza paura di non capire niente. Il corso del professore Silvano ha dato l'opportunità di imparare di più e meglio l'italiano e di fare buoni amici. È una gioia fare questo corso
Grazie professore Silvano e un abbraccio a te e a tutta la sua squadra.